Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo aí ao segundo episódio do podcast Pare e Pense, né? Eu sou o Guilherme, estou aqui com meu queridíssimo amigo aí, André Barreto. Hoje a gente vai conjecturar aí, a gente vai viajar um pouco aí na seguinte pergunta, né? Estamos sozinhos no universo? Então eu inicio esse podcast aí perguntando pro meu amigo aí, pro André aí. Então, André, estamos sozinhos no universo? Pois é, não faço ideia. Cara, não sei, eu não sei se realmente tem alguma coisa. O que eu fico pensando muito, cara, é que o universo é grande, né? O universo é muito grande, dizem aí que tem mais estrela no céu do que grão de areia na Terra, né? Os astrônomos aí, essa galera. Então, cara, assim, eu já tive umas experiências meio estranhas, digamos assim, né? Tanto uma Aham. vez eu tive uma experiência comigo, quanto relatos de conhecidos, de amigos próximos, né? Bem estranhos também. Mas assim, cara, a gente sabe que tem muita fraude, a gente sabe que tem muita hype, né? Sempre teve, acho que começou lá depois da Segunda Guerra, né? Que começou a surgir esse tipo de relato. É, no Brasil a gente tem casos estranhíssimos, né? Tipo aquela Operação Prato lá em Belém. Sim, sim. Meu sogro, ele é da Força Aérea, né? Da base de Belém. Ele falou que realmente, né? Os parentes da minha esposa, eles são todos da aeronáutica. Eles falam que realmente tem alguma coisa, que tem vídeos que gravaram. Tem aquele site Arquivo Nacional, né, um site do governo que você se cadastra, entra lá. Se você pesquisar por OVNI, né, OVNI, Uhum. cara, tem um monte de documento do Exército, da Marinha, diário de piloto, diário de aeroporto, e são todos Sim. documentos oficiais, né? Então, se você entra lá, né, você tem que se cadastrar lá tal, e começa a ler esses documentos, cara. Você fica assim, porra, mano, os caras são do governo, os caras Por são que inventar, militares, né? É. e eles estão alegando isso aí. Tem uns que são muito sinistros, cara, né? Tipo, o lance lá da Operação Prato, lá em Belém, a Força Aérea gravou, cara. Eles têm um monte de vídeo que gravam objetos estranhos no céu, problema em helicóptero, helicóptero chega perto da problema, né? Eu não sei se você lembra dessa história, mas ela emenda com aquela história do chupa-cabra, que Não, aparecia. não lembro. Fala um pouquinho aí pra Cara, gente. tipo, lá no interior do Pará, eu não vou lembrar o nome da cidade, mas começou as pessoas, né, principalmente os ribeirinhos ali, eles começaram a ver luzes estranhas, a ver barulhos. E aconteciam algumas coisas, né, que assustavam as pessoas. Elas corriam para dentro das casas ou para alguns lugares e apareciam duas marcas de furos no pescoço de muita gente. E isso gerou Hum, um pânico na comunidade. Por isso que o exército foi enviado para lá, né? Foi exército, foi aeronáutica, foi médicos e eles começaram a investigar. Só que de repente o governo deu uma ordem para eles desmontarem acampamento e ir embora. ir embora, E né? é Vaza isso, todo mundo, né? vazaram e depois os relatos pararam. E muito tempo depois, acho que isso foi nos anos 60, se não me engano, ou 50. Pesquisem aí que vocês vão encontrar. Só que o mais louco, cara, foi que nos anos 80, o comandante da operação, né, o responsável lá, ele se matou. Ele se Entendi. matou e as filhas dele deram uma entrevista. Eu acho que isso apareceu até no Fantástico, apareceu naquele programa que tinha na Globo, Você Decide, sabe? Não sei se era Sim, Você lembro. Decide ou se era Documento Verdade. É um programa desses da Globo, Uhum. dos anos 90, que elas deram entrevista, né? Falando que o pai ficou meio doido depois, né? Que ele não queria parar a operação e que as coisas lá que eles encontraram, né, deixou ele meio perturbado. Meio perturbado, minimamente perturbado, né? É, fora os O- relatos que tem fora do Brasil, né? Que se você exatamente. descer É o a caso fundo, de você vai encontrar Roosevelt coisa mesmo, né? bem doida.
Você vai Você encontrar umas vê. coisas bem sinistras. Bem sinistra. Até assim, né, por exemplo, assim, o conceito de OVNI, né, que é objeto voador não identificado. Muita gente associa só a disco voador, na verdade não, né, qualquer objeto voador não identificado, né, o próprio nome diz. Então, assim, É. pode ser até mesmo algo humano, né, que está sendo testado. A gente sabe que né, existem né, tecnologias que são testadas aí né? Você vê o teste de bomba atômica quando foi feito em lugares né, remotos, etc. Só que, cara, realmente tem muita história muito perturbadora, né? Pelo menos minimamente te deixa pelo menos com uma pulguinha atrás da orelha, né, cara? Eu acho que Uhum, a pergunta maior não é nem é o e se, né? E se tiver mesmo, né, cara? Tipo assim, eu vou te ser sincero, eu sou uma pessoa que eu acredito assim, facilmente assim que há vida fora do planeta Terra, sabe? Se ela está num nível, né, intelectual, cognitivo igual a gente ou mais avançada, aí eu já não sei. Mas cara, eu não consigo assim, de verdade, sabe, André? Pensar no universo, no tamanho que o universo, pelo menos, pra você ter ideia, só o universo observável, que é o que a gente consegue ver, ele já é, cara, absurdamente grande. Então, sim, o pessoal fala, né, que né, de 5, né, a 10 estrelas que são né, vistas, né, que a gente consegue observar, uma a cada de 5 a 10 estrelas tem um planeta numa zona relativamente habitável, assim, numa uhum. estrela igual a nossa, né? Porque o Sol ele é uma espécie de estrela, uma estrela, acho que vermelha, ana vermelha, não lembro qual que é a categoria do Sol. Mas então assim, eles calculam que vão colocar que um planeta ele tem que ficar naquela zona habitável, que é mais ou menos essa distância que o planeta Terra tá, que tem, né, que tem a possibilidade de ter um satélite. Tanto que assim, que existe né, uma teoria, né, que um paradoxo, na verdade, que ele é muito famoso, que ele chama o paradoxo de Fermi, né? É, já ouvi Que, falar. que eles falam o seguinte, falam, cara, se o universo ele é tão grande, porque qual que é a ideia desse, né, do paradoxo de Fermi dos cálculos que o pessoal fez? Né, a gente leva, vamos calcular assim que né, é uma porcentagem muito pequena de qualquer tipo de amostragem. Então vamos colocar assim, de todas as estrelas que a gente já conseguiu observar, nós vamos pegar 1% só dessas estrelas, que é né, uma quantidade muito pequena. Desse 1% a gente tem né, um número astronômico, né, porque já é muito grande. Desse 1% a gente vai colocar que 1% dessas estrelas também possuem uma estrela como a do Sol. Beleza. Desse 1% que possui uma estrela como o Sol, vamos colocar que mais 1% desse 1% tem um planeta na zona habitável como o da Terra. E vamos colocar que Uhum. apenas 1% desses planetas que estão na zona habitável possuem vida. Cara, a gente já chega assim, tipo assim, eu sei que o cálculo que o pessoal chegou na época foi assim, 36 mil planetas como o da Terra com vida, sabe? Caramba, é muita É coisa. muita coisa, cara. Então, tipo assim, por mais que a gente vai só diminuindo, assim, né, uma porcentagem gigante. Então, você pega 1% do 1% do 1%. Só que a gente tá trabalhando, cara, com números, assim, astronômicos, né? Um trilhão de estrelas. Então, desse 1 trilhão de estrelas, 1% já dá quanto? Pô, já dá 1 bilhão, vamos supor, né? Desse 1 bilhão, quanto que dá? Então, tipo assim, eles já chegaram, assim, num cálculo muito básico, sabe? Que qualquer pessoa com uma calculadora consegue fazer, mais ou menos, num valor, assim, sabe? Gritante. Aí a pergunta que fica, cara, se há pelo menos assim, vamos colocar assim, né, é um número ínfimo, 36 mil planetas no universo observável, né, que a gente tem, que podem ter vida, onde que estão esse pessoal? Sabe, a gente está mandando informações, né, na Terra desde quando o ser humano, né, descobriu ondas de rádio, né, tudo, a gente está mandando informações para fora do nosso planeta, aí vamos colocar aí 100 anos, vamos colocar assim, mais ou menos, Uhum. é mais É tempo isso aí. ainda, mas vamos colocar aí 100 anos. E, e nunca recebemos, assim, teoricamente nada. A gente tem alguns, né, algumas sinais que o pessoal fala, né, que até o sinal WOW, né, desculpa, o sinal WOW, que é um sinal que ele é emitido, né, que o pessoal fala que ele é um sinal que ele é muito difícil de ser
criado artificialmente, ser Mas que criado sinal é? naturalmente. Que sinal é esse? Explica melhor pra gente aí, por favor, Guilherme. Então, cara, eu não lembro os dados técnicos, né, desse sinal, mas eu sei que ele é um sinal de áudio, né, que ele foi capturado em 1977, se eu não me engano, né, ele é foi até dia 15 de agosto de 77, né, ele foi capturado por um radiotelescópio lá chamado Big Ear, né, ou o orelhão, né, lá nos Estados Unidos, né. E esse sinal, ele aparentemente, ele vem de uma direção da constelação lá de Sagitários. Ele trazia, né, marcas esperadas de origem extraterrestre, que tem toda uma questão lá né, de modulação para você colocar, né, para ele poder ser um sinal detectável. Ele tem algumas informações lá. Isso é mais interessante quem está ouvindo, né, pesquisar mesmo, porque ele é muito técnico mesmo esse sinal. Só sei que é o seguinte, Uhum. tipo assim, ele tem uma intensidade específica, ele tem uma frequência específica, ele tem uma largura de banda específica, né, uma variação de tempo nesse sinal que, cara, se seria muito, mas muito difícil ele ser gerado naturalmente, sabe? Leva a crer, assim, que é como se a gente estivesse ouvindo, por exemplo, das estrelas, né, a balada aí, uma quinta sinfonia do Beethoven e achar que isso seria natural, sabe? Ele é todo, tanto que esse sinal WOW, ele tem esse nome porque a pessoa que viu, que conseguiu, né, detectar esse sinal, né, ele escreveu, ele pegou, né, ele ficou tão impressionado, né, que ele, com essa leitura que ele fez, que ele colocou um rascunho do lado do código assim, WOW, que é tipo assim, caramba, né, como se fosse assim, né, aí ele ficou conhecido Que como sinal doideira. WOW. Cara. Então, assim, continua, né, sendo o candidato mais forte, né, para ser uma transmissão de rádio alienígena já detectada até hoje, né? Isso foi em 77. Por exemplo, vou te dar um exemplo, igual a gente já enviou, né, pro espaço uma mensagem codificada que tem, né, o hino do não sei quê, a tabela periódica, né, um monte de informações assim bem humanas, né, Aham. que assim, para se alguma raça, né, se alguma espécie alienígena detectasse, saberia que aquela informação foi gerada por uma vida inteligente, entendeu? Não é só um barulho sei lá, um eco de uma baleia alienígena que vazou pro espaço e chegou até aqui. Não, um sinal muito específico para se alguém vir, receber, falar, cara, não tem como algo ter mandado, não tem como não ter sido algo inteligente que mandou isso pra gente, entendeu? Então o que que acontece? Aí fica essa pergunta, eu falo, cara, se a gente tem aí pelo menos 36 mil planetas, vamos supor, né, que poderiam ter vida, vamos pegar mais 1% desses 36 mil, dá o quê? Dá 360 planetas com vida inteligente como a nossa. Então, assim, a gente veio de 1%, de 1%, de 1%, de 1%, de 1%, chegamos a quase 400 planetas que teriam uma vida evoluída como a nossa. É muito. Mas, ok, mas aí é aquele negócio, né? Por que que então a gente nunca fez contato com eles? Será que Exatamente. eles estão no mesmo estágio, sei lá, tecnológico que a gente tá? Isso. Aí que entra o paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi, ele trata isso. Você fala, cara, onde estão essa vida? Por que que a gente até hoje não fez contato? Então, aí a gente tem algumas especulações, né, em cima desse paradoxo de Fermi, que eles criaram até um conceito que chama o grande filtro. O que que seria o grande filtro? Ah, já ouvi falar. Toda, né, vida inteligente, ela, né, toda a raça, ela chega a um ponto na sua escala evolutiva em que determina se ela vai seguir em frente ou se ela vai ser extinguida, né? Toda raça, toda vida, né, na verdade, existe esse grande filtro. Então a gente tem aí, né, vários milhões de espécies de animais que já foram extintos aqui no planeta. Então o que que Certo. eles falam assim? A gente tem um monte de pontos, a gente pode até pensar em algumas aqui, por exemplo, assim, vou te dar um exemplo. Quantos, né, tipos, né, de civilizações humanas que a gente já teve aí, só que viveram em épocas diferentes. Então vamos colocar aí os incas, os astecas, os egípcios, os homens das cavernas, nós.
se um homem da caverna mandasse um sinal, nós aqui não conseguiríamos detectar, que a gente viveu num período totalmente diferente, Uhum. né? Como o Inca, como um Azteca. Então, às vezes, existe essa possibilidade por exemplo, assim, tribo Inca lá fez uma comunicação lá, uma mensagem de fumaça, vamos dar um exemplo. Só que, né, a outra, por exemplo, um norte-americano não ia conseguir ver essa fumaça porque estava muito longe. Então, era um sinal, era uma tecnologia que eles tinham na época em que a distância foi esse grande filtro. Então, assim, eles não conseguiram se comunicar, essas duas civilizações, porque eles estavam muito distantes, a tecnologia deles era uma tecnologia muito precária. Então, isso é uma possibilidade, né? A gente tem uma tecnologia muito precária que a gente não consegue se comunicar, né? Então, por exemplo, assim, a gente está mandando um sinal de rádio aí, por exemplo, um formigueiro não consegue capturar um sinal de rádio, entendeu? Então, Certo. assim, uma possibilidade é essa, né? Às vezes a vida inteligente que está lá fora, que está tentando comunicar, às vezes eles possuem um protocolo de comunicação já tão avançado que para a gente passa despercebido, entendeu? Ou vice-versa. Aí, assim, a gente tem outras vertentes que é o que somos um dos primeiros, né? O universo ele é tão grande que a vida ela está se originando, né, de forma inteligente, com civilizações que estão prosperando, porém elas ficam tão assim, né, no espaço, tão distantes que não há tempo e não há como ter uma comunicação. Por exemplo, né, se a gente mandou esse sinal nosso aí em 1960, por exemplo, e né, a gente sabe que né, a unidade de medida mais rápida que a gente tem, né, na ciência é a velocidade da luz. Então vamos supor que numa galáxia, num planeta que fica sei lá, 1.000 anos-luz daqui da Terra, que é assim, né, em nível, né, em distância astronômicas, muito pouco, né, muito perto, né, 1.000 anos-luz. Né, a gente tem galáxia que fica a bilhões de anos-luz daqui. Então imagina que a gente mandou uma mensagem. E essa mensagem ela tá indo, né, como ondas de rádio. Então imagina se ela tivesse indo na velocidade da luz, ela ia levar ainda 1.000 anos para chegar lá. Então às vezes daqui 1.000 anos vamos supor assim, daqui 60 milhões de anos esse nossa mensagem de áudio vai chegar para uma raça alienígena, vamos supor. Aham. A gente já vai ter morrido já há muito tempo, entendeu? Então, se mesmo se eles pegarem e Tá bom. responder, vai levar mais 60 milhões para chegar aqui. Então, sim, 120 milhões de diferença. Não deu tempo dessas raças se comunicarem, entendeu? Tá bom, mas E aí então tá. Mas eu até entendo que a gente tem aí tempos diferentes, né? Como você explicou. A nossa civilização evoluiu, sei lá, se a gente botar uma escala de tempo galáctico, vamos dizer assim, aí a gente evoluiu do zero, sei lá, do instante zero para o instante 5. Só que outra civilização vai evoluir do instante 7 para o 10. Ou então do instante -10 para o -4. Né? Entenda Uhum. assim, a gente começou no instante 1, só que no instante 5 a gente acabou, morreu. Sei lá, Isso, explodiu o sol, ou a gente se matou, todo mundo. Então não tem exatamente. como as duas civilizações se encontrarem. É isso, né? Isso. Isso. Essa é uma das vertentes. Então, assim, Tá bom. elas evoluíram, surgiram, cresceram, desenvolveram e desapareceram antes de uma se encontrar com a outra, antes, né, num tempo cronológico diferente, né? Quem diz que, por exemplo, há 65 milhões de anos, né, vamos colocar 100 milhões de anos, uma espécie alienígena que vivia naquela época, que estava viva, né, pode já ter sido destruída também, veio aqui pro planeta Terra e pousou aqui. O que eles iam ver? Dinossauros, entendeu? Então tem essa escala temporal, né? E tem uma escala lógica de diferença, que é a questão do grande filtro, que é o seguinte: ou somos um dos primeiros, ou somos os únicos, né? Em algum momento. Então, assim, se a gente e esse pensamento ele é assustador de ambos os lados, né? Somos a única raça inteligente que chegou nesse nível de inteligência na galáxia, né? No universo. Isso é assustador, né? Pensar que a gente é a única que a gente pode sumir, O universo né? tá ferrado. O universo tá fudido, quanto tempo vai demorar para aparecer outro e se vai aparecer, né? E ou podemos ser um dos últimos, ou seja, se nós somos um dos últimos, é sinal que todas as outras civilizações que passaram antes de nós
foi destruída em algum momento. Ou seja, se a gente é um dos primeiros, a gente está atrás do grande filtro ainda, né? Então o grande filtro está para frente, a gente um dia vai chegar, né, nesse filtro que vai nos exterminar. Ou se a gente já passou, a gente é provavelmente a única espécie inteligente no universo, entendeu? E esse grande filtro pode ser tudo. Pode ser uma doença, pode ser um evento realmente galáctico, igual você disse, né, uma explosão de uma estrela, uma supernova. Tanto que, assim, né, cientificamente é calculado que eu acho que o planeta Terra tem mais, eu acho que 4 bilhões de anos só, né? Uhum, Porque só, né? 4 bilhões é tempo pra caralho. Mas vamos colocar assim, tem, porque a tendência é que essa nossa estrela, ela tá queimando, se eu não me engano, hélio, né? Vai chegar uma hora que ela vai parar né, de fazer a fusão de hélio e vai fazer a fusão, acho que de hidrogênio, de ferro. Vai chegar uma hora que ela vai colapsar em cima dela, que ela não vai ter material suficiente para fundir e ela vai criar uma expansão, né? Ela cresce primeiro, ela vira uma estrela gigante, depois ela recua para virar uma estrela anã, né? Uma anã branca, etc. Nessa expansão que ela vai fazer, que ela vai dar, né? Quando ela estiver colapsando, ela vai engolir os planetas até chegar ali em Júpiter, mais ou menos, né? Então, o planeta Terra, assim, virtualmente, cientificamente, ele tem uma data de fim, né? uhum. Então, assim, ou vai ser isso, ou vai ser alguma tecnologia que nós mesmos vamos criar, né? Aí uma guerra atômica, né? Ou vai ser falta de recursos. Alguma coisa vai por fim nessa raça, entendeu? Evolutiva, né? Tem muita gente que defende que a própria inteligência não é um bom atributo para a sobrevivência. Você já viu essa vertente? Não, essa teoria aí eu não conheço, não. Que a inteligência ela adianta a destruição de uma espécie. Quanto mais inteligente ela é, mais ela mesma constrói ferramentas para ela ser destruída, né? Que seja, né, com criação né, biotecnologia, que seja com armamento, que seja com né, expansão, né, dos seres mesmo, até chegar a um ponto de não ter condição de se alimentar. E os animais mais longínquos da Terra são animais assim que, em termos de raciocínio, são burro pra caramba, vamos dizer assim. São os animais que têm assim cérebro mais básico, né? É barata, é crocodilo. Então, assim, muita gente está defendendo essa teoria de que quanto mais básico for assim, né, mais adaptado ao local, mas mais básico, né, cognitivamente for o ser, mais tempo ele tem para viver. Entendeu? Porque ele fica ali, ele se adaptou àquilo ali, então a vida dele é só comer ali, dormir, ele não faz nada demais, não afeta o ambiente, não afeta nada e vai vivendo milhões de anos. Enquanto o ser humano aí, ó, pra você ver a diferença, né, que é o ser humano de 50 mil anos para trás para agora, o que, que ele já fez com o planeta, por exemplo, entendeu? Então tem pessoas, né, que tem alguns estudiosos que defendem que a própria evolução tecnológica é um filtro, né? E isso é interessante, né, cara, a gente parar para pensar isso, porque a gente vê muita tecnologia como algo que vai salvar a gente, mas se a gente for assim, né, aqui conjecturar, se a gente for viajar em algumas possibilidades de fim do mundo, a tecnologia está em vários pontos, né? Então a gente tem aí domínio pela uma inteligência artificial, um domínio pelas máquinas, uma guerra nuclear. Isso, bomba nuclear não é nada É, mais do que a tecnologia, né, aplicada, isso né? isso daí é muito interessante, né, cara, mas tanto essa ideia quanto aquela teoria do grande filtro, né, como você mesmo falou, são teorias, né. Sim, são teorias, são São teorias. são são teorias, e aí a gente tem aquela coisa, né, a teoria ela pode ser refutada, né, ela pode Pode ser, ser, claro. totalmente eliminada, né, mesmo porque para deixar de ser uma teoria, né, e virar uma, sei lá, uma ciência, né, Isso, ser comprovada cientificamente, ela tem que ser refutável, né, faz parte, ela faz parte. precisa desse processo científico, digamos assim. Mas, cara, eu fico pensando, realmente, sobre aquele lance lá do funil que você falou. Cara, e se uma civilização superior à nossa simplesmente ignorar a gente? Esse é um dos pontos, né? Por exemplo, assim, né, um autor aí que a gente gosta muito, que a gente fala muito, que é do Lovecraft, né? Que tem essa questão do terror cósmico. O terror cósmico, ele aborda exatamente isso. Nós somos tão pequenos aos olhos do universo que a gente é relevante.
Entendeu? Igual, por exemplo, assim, É, né? O a Afonso Solano formiga. mesmo. É, exatamente, o Afonso Solano até deu um exemplo, né? Que ele falou, cara, se você tá andando no mato, você e seu colega, vocês estão andando, caminhando, fazendo uma trilha, que seja. Você pisa num formigueiro, o máximo que você vai fazer é abanar o pé e ir embora. É Que a isso aí. formiga não faz. E se fomos, né? Então, assim, essa ideia de a gente ter uma organização, da gente ter uma consciência, não ser tão evoluído assim. Pode ser isso, cara. Simplesmente eles olham e falam assim: ah, deixa ali, deixa aquele formigueiro quieto ali, deixa eles. Ah, que bonitinho, vamos observar ele, entendeu? Tem essa vertente também. Inclusive, uma das teorias assim mais, né, que o pessoal fala assim que é assustador é a teoria da floresta negra. Já ouviu falar? Essa aí não. Essa daí é o seguinte: se você estiver andando no mato de noite, por algum motivo você está acampando, você está fazendo uma trilha e ficou de noite, que é a tendência de você fazer? Você, André, se tivesse aqui, a gente tivesse acampando, tivesse fazendo uma trilha, escureceu. O que você me sugeria a fazer de forma mais lógica? O que para você, logicamente, seria o mais certo a se fazer nesse momento? Escureceu É, agora. vamos parar, né? Vamos fazer uma fogueira, sei lá, um acampamento. Isso. E principalmente, o normalmente as pessoas fazem nesse tipo? E vamos colocar o seguinte: você não tá com. Imagina a gente como animais, então sem muito recurso tecnológico para poder enfrentar todo mundo. O que normalmente bicho faz de noite? Ah, não sei, depende do bicho. Se for É, um predador, vai caçar. Se isso. E for quem outro é a tipo de bicho, presa? vai esconder. Exatamente. Então a Ah, teoria da Floresta Negra é essa. Normalmente, quando a gente entra numa mata, a gente entra num lugar desconhecido, normalmente os bichos ficam quietos. Por quê? Quando você faz barulho, você está o quê? Você está revelando sua posição, você está revelando seu lugar. Então, você está se revelando para um predador. Se tem alguém querendo te predar naquele ambiente, ele vai saber onde é que você está. Então, é muito disso. Aí essa teoria prega o seguinte, cara, as raças mais evoluídas, que já conhecem como que funciona a vida é o que, cara? Uma grande guerra. A vida é uma grande guerra. É sempre um lutando contra um recurso contra o outro. É isso, né? Então, se você tem animais, beleza, você pode entrar no equilíbrio? Pode. Você vai ter ali 10, 15 animais que estão vivendo em equilíbrio ali naquele ambiente, mas você vai ter 20, 30 ali que está sendo exterminado, que está sendo comido, que está sendo. mas aí a civilização mais evoluída, ela é o predador? Ela vai. Não seria então o caso da gente estar se escondendo? Exatamente. Aí tem muito cientista, muita gente que defende isso. Essa questão da floresta negra, que é o Mas não quê? é o que a gente está fazendo, não, mano. A gente não está se Exatamente. escondendo. Aí É. muita gente fala, cara, a gente tem que ficar quieto, a gente tem que parar de ficar enviando sinal para fora, porque uma hora eles vão ouvir a gente. E a gente tem 50%, cara, de chance de ser alguma espécie alienígena. Cara, eu penso o seguinte, eu sou um pouco pessimista nesse sentido, tá, André? Eu Uhum. acho que se um dia a gente for invadido, de fato, por alguma raça alienígena, eu acho que eles não vão vir aqui trazer a cura do câncer, não. Eu acho que eles vão vir aqui tocar o puteiro. Eles vão vir aqui colonizar, porque é o que o ser humano faz, sabe? A gente não vai. O ser humano, ele vive por ele. Né? A gente não faz nada no planeta de fato, assim. Estou falando em grande escala, tá, gente? Não estou falando em micro escala, não. Que temos ONGs de proteção a animais, tem pessoas que amam animais, sim. Mas em grande escala, no macro, na Terra, o ser humano está só acabando com os outros animais. Tudo que a gente faz é para nós. Então a gente cria uma represa, é para a gente ter energia. A gente cria um campo de plantio, é para nós termos alimento. A gente não faz nada Aham. para poder melhorar a vida de qualquer outro Tá. animal na Terra que não seja o nosso. Beleza, mas dois pontos aí. Primeiro, eu quero voltar lá no que você falou da tecnologia, que é um caminho para a gente se autodestruir. Isso. Uhum. Essa ideia é muito interessante, cara. E Uhum. assim, é claro que é uma teoria, mas se você olhar os fatos, Faz sentido, né? a gente. Não, se você olhar os fatos, você vai ver que a gente só está aqui hoje justamente por causa da tecnologia. Se não fosse a tecnologia, talvez a gente já teria já teria morrido há muito tempo. A É. civilização talvez já estivesse extinta, né? Por que eu falo Uhum. isso? Por exemplo, a invenção da penicilina, cara. Sim. Né? A invenção da penicilina, a invenção de vários medicamentos,
a própria tecnologia de tratamento de água, né, que acho que começou, sei lá, com os romanos, não sei, mas Sim, é, aqueduto, né, não, eu etcétera. digo, eu digo depois, acho que foi depois, né, que muita gente morreu porque bebia água estragada, comia coisa estragada, muita Sim, gente morria assim. saneamento básico, né, no caso. Saneamento, isso, é o saneamento básico e tal. Mas o transporte da água, né, por exemplo, Uhum. né, começou com os aquedutos. Cara, se você parar para O pensar, se a próprio gente não. fogo, né, o ser É o humano próprio utilizar o fogo. fogo é uma tecnologia que É, mudou totalmente o rumo da humanidade, né. se a gente não tivesse nada, se a gente não tivesse feito nada disso, provavelmente, ou a gente ainda seria, né, para aí quem acredita na teoria da evolução, a gente ainda seria Neandertal, né? Uhum. E para quem acredita lá no na teoria religiosa bíblica, né, a gente estaria, sei lá, vagando pela terra, expulso do paraíso, né? Isso, Ia isso. estar, sei lá, fazendo. Então, mas aí tem o lance da maçã do conhecimento, né? Lá É, que comeu. a Mas Eva lá. enfim, é interessante a teoria de que a tecnologia vai levar a gente para destruição. Pode ser que sim, né? Mas aí eu Sim. acho que a gente já sai dessa esfera mais tecnológica e entra numa esfera mais, talvez, política, talvez social. Uhum. Aí a gente, né? Não sei. E outro ponto aí que você comentou da gente ser colonizado por uma civilização hostil, né? E aí você se baseou na gente, ok, eu acho válido, mas se a gente for é, quebrar essa hipótese, você está partindo do pressuposto de que os alienígenas são iguais a gente. Sim. Você está É partindo tudo um desse raci pressuposto, como o isso. seu referencial é a raça humana. É, Agora, como você exatamente. mesmo falou, cara, são quantos planetas possíveis de serem habitados? 360, por Só exemplo. que aí também nesses 360 planetas, eles estão falando que são planetas parecidos com a Terra, certo? Isso. E aí você tem mais um limitador, que você está dizendo que a vida só pode surgir em planetas parecidos com a Terra. E se surgir vida totalmente diferente num planeta que é totalmente inabitável para formas de vida de carbono? Pode Exatamente. acontecer? Pode acontecer também. Com certeza. Então Ou seja, aumenta mais ainda, né, a gama de possibilidades, né. Então, sim, assim, você pode surgir uma espécie inteligente que não tem nada a ver com o que a gente imagina que é inteligência, entendeu? sim, Não tem sim. nada a ver com o que a gente pensa. Pode ser uma criatura baseada em, sei lá, não sei, radiação, sei lá, qualquer coisa assim, Isso, entendeu? isso. É, Então é muita possibilidade, é muita muita teoria, cara, possibilidade. sabe? É. A gente, todas as nossas teorias, elas partem de uma Raciocínio comparação humano, com a né. gente, É, de um raciocínio humano, de uma comparação com a gente, e beleza, eu acho isso válido. Só que eu acho que também é um pouco limitador, tá ligado? Você tem que expandir, cara. Você tem que claro. abrir. Quando a gente está falando de universo, você tem que expandir. Então, pode ser que surja uma civilização nas mesmas condições que a nossa, né, com as mesmas características que a nossa. E aí eu acho que a sua teoria faz total sentido. Eles vão chegar aqui para tocar o terror mesmo, né? Dedo no cu e gritaria. É Ou isso aí. pode ser que seja uma civilização completamente diferente, com, sei lá, não sei. Porque, cara, se os caras conseguem. Vamos pensar assim: se os caras conseguem viajar de um planeta para outro, se eles já têm essa tecnologia, não faz sentido. Não faz sentido nenhum eles querer chegarem em um outro planeta, né? Digamos que eles vieram de outra estrela. Aham. Não faz sentido nenhum eles chegarem aqui para destruir tudo. Por que eles fariam isso? Aí que Se tá, eles, se eu eles já se acho que eles faria conseguem mais ter viagem interestelar, eles sim. podem ir a milhares de planetas, eles poderiam provavelmente criar uma estrutura de energia para se reabastecer. Não seria um Isso. problema de energia, cara. Eu acho que Não, se não fosse seria. nesse nível de invasão para destruição, não seria uma viagem interestelar, cara. Seriam civilizações que surgiram no mesmo sistema, talvez. Ou Sim, próximas. sim, Mas sim. interestelar, cara, mano, interestelar é É loucura muita isso, tá ligado? loucura. É, Ou talvez para colonizar, porque aí a gente entra na ficção científica, né? O planeta dos caras morreu, explodiu, aí eles estão viajando para exatamente. colonizar. Cara, não sei.
Mas eu acho difícil eles quererem vir de outra estrela para destruir aqui. Porque eles poderiam ir para qualquer uma. E se eles têm esse nível de tecnologia, não faz sentido nenhum. Só se os caras forem, sei lá, os ETs forem tudo louco mesmo. E, vamos pisar nas formigas, entendeu? Sim. Eu Eu, entendo, não faz sentido, cara. para mim faz mais sentido do que, por exemplo, eles vierem fazer o bem. Porque vamos imaginar, igual o ser humano, né, tá aí planejando colonizar Marte. Quando ele fala Aham. colonização, é a usurpação daquele local. Então vamos supor que, né, que o ser humano, a gente acha aí 20 planetas que são igualzinho à Terra. Então a gente sabe que a longo prazo a gente vai ter um lugar para ir. A gente vai provavelmente selecionar, né, com dados estatísticos, mas vamos colocar, a gente vai pegar, né, tamanho, atmosfera, tudo que se encaixa, né, no que o ser humano está acostumado e provavelmente também distância. Então vamos supor que a gente acha um planeta ali que a gente vai morar, né, a partir de agora e seja o mais perto, que nós vamos para lá. Cara, o ser humano, eu não acredito também que eles vão para roubar, para pegar a coisa, fraga. Por exemplo, assim, uma raça alienígena, por algum motivo, vamos supor, eles precisam de, sei lá, mercúrio. E aqui no planeta tem muito mercúrio, né? Aí fica aquela pergunta, pô, será que valeria a pena o gasto energético dele sair lá da casa do caralho para vir cá para pegar um pouco de mercúrio? Não faz Talvez não. sentido. Mas, Não por faz exemplo, sentido. para mim faz menos sentido ainda eles saírem de lá da casa do cacete para vir cá trazer uma cura para uma, entendeu? Para uma Não, espécie mas que Mas vive eles num não. planeta. Mas isso também não faz o menor sentido. Não, não faz sentido os caras virem pra cá trazer cura ou Eu ajudar acho a que eles gente. viriam para substituir. Então, vamos supor, a raça, Não, tipo assim, não. acharam um outro planeta que eles conseguem viver. O planeta desse está sendo destruído, acabou o recurso natural. Eles vão chegar, vamos supor, imagine isso um ser humano. É lógico que assim, a gente está fazendo uma conjectura que mais no pensamento humano mesmo, que eu Aham. até por fora disso eu não tenho também muitas ideias, né? Pensar algum outro motivo que faria uma raça alienígena ir fisicamente, né, em um outro planeta. Então eu imagino o seguinte, assim, para mim, o que que faz assim lógica para mim é o quê? Ou é algum recurso que é realmente tão escasso no universo que vale a pena a ida. Por exemplo, vamos supor que a água, de certa forma, seja extremamente escassa no planeta mesmo. E aquilo seja o diferencial daquela raça sobreviver ou não. Então não importa o gasto, até porque assim a gente tem níveis, né? Por exemplo, a gente tem aquela escala de Kardashev, né? Que elas é uma escala para definir o nível da civilização, né? Então a gente tem aí são três tipos, né? Então a gente tem a escala um, que é uma civilização que é capaz de aproveitar a energia potencial, né, do planeta, né? Então se ela consegue utilizar aquela energia do planeta, então que seja, né, energia, né, eólica, energia, né, combustível, energia, etc. A Uhum. gente tem o tipo 2, que é uma civilização capaz de aproveitar toda a energia de uma estrela, né? Então a gente tem até aquele conceito da esfera de Dyson, né? Você Uhum. imagina, né, que a gente cria uma esfera oca em volta do Sol e que pro lado de dentro tem um monte de painel solar que fica absorvendo toda a energia que o Sol dissipa, aquela esfera que fica em volta da estrela consegue pegar aquilo e redirecionar para a Terra de alguma forma, né? Por exemplo, Uhum. seria isso. Mas então, agora é que tá, Guilherme. Então, olha só. Se uma civilização consegue chegar nesse nível, cara, ela não tem nenhum motivo além da pura exploração espacial para descobrir novas formas de vida, novas coisas, para sair do sistema dela. Porque se uma civilização, cara, consegue fazer viagem interestelar, consegue fazer uma esfera de Dyson desse porte, ela não Uhum. vai precisar de explorar ou destruir nada, cara. Não, de explorar sim, mas Sim. invadir para destruir ela não vai precisar, Mas vamos porque ela supor pode que. chegar em qualquer. Cara, você sabia que o cinturão de asteroide aqui no sistema solar tá cheio de minerais Sim, sim. e pode ter minerais que nem existem na Terra ainda. Então, se Uhum. a gente conseguir minerar lá algum dia, a gente pode. É possível que a gente cure a Terra, que a gente Sim. remova Já todas ouvi as falar nisso. indústrias daqui para o Uhum. espaço, elas vão produzir, elas vão minerar no espaço. Fica até fácil de você colonizar um asteroide ou colonizar a Lua para Isso. fazer isso. E aí Uhum. você praticamente salva o planeta, entendeu?
salva o Aí pode ter planeta. outros problemas, tal. É Agora, tanto dinheiro imagina que dá até para distribuir, né, para toda a im im população, vamos vão colocar vir outros assim. problemas com certeza, mas você resolve um problema de extinção, por exemplo, Sim, da sim. humanidade. Agora você imagina uma outra civilização que consegue sair, sei lá de Alfa Centauri, lá não sei quantos bilhões de anos-luz, chegar aqui na Terra. Cara, tipo, se eles vierem pra E destruir, eu acho, é. tudo bem, Ou eles para não vão vir tomar também, eles não é, viriam também pra trazer uma cura. Mas, cara, imagina se uma civilização conseguir fazer isso, os caras já têm um império, cara. Eles já têm milhões de planetas colonizados, eles já têm, sim, sim. eles já estão, eles não têm mais as mesmas necessidades que a gente tem, sabe? O que eu acho, o que seria assim Faz sentido ruim, isso. seria uma civilização talvez um pouquinho mais evoluída que a nossa, que Esse veio que é de o um ponto, sistema, sei lá, mais crítico. Pode acontecer, cara, mas eu não me sinto otimista e nem pessimista em relação a isso, sabe? Eu acho que é uma incógnita de todo tamanho. Pode É, acontecer qualquer coisa, cara. qualquer Qualquer coisa. coisa, E esse é entendeu? assustador, né, porque É, da mesma forma que eles podem vir cá só de boas, estamos passeando aqui, qual é que é, pá, vamos tirar um selfie aqui, vamos embora, eles podem vir para atacar o puteiro, esse que é o problema. E assim, eu acredito que se vier alguma, né, alguma alienígena pra cá para tocar o puteiro, eu acho que a gente não teria chance. Porque eu acho não, que eles não sairiam de onde que eles estão para correr um risco não, de serem derrotados, né? não tem como. Se eles conseguem viajar de um planeta para outro, cara, não tem Já nem era, como, já era. entendeu? Esse que é meu medo. Igual, por exemplo, E você falou. aí você vê as palhaçadas, né, que a gente acostumou vendo filme de Hollywood. Cara, É, se o objetivo de uma raça alienígena é tomar um planeta, eles não vão pousar aqui, entendeu? eles vão mandar Eles robô, vão mandar do sonda. espaço mesmo e acabou. Vão É, injetar um vírus na atmosfera para matar todo isso mundo, mesmo. para eles chegarem tranquilo, eles ou na pior das hipóteses vão bombardear tudo. Mas esse Uhum. lance de pousar e sair, sei lá, um monte de soldado ET, que nem Marte Ataca, isso aí Não acredito também não. isso Eu também. isso não faz sentido, né? Isso É, só fica exatamente. legal no No filme, cinema, né? tá ligado? No cinema. É, a É, realidade não é assim, não não é, seria. até porque, por exemplo, nós mesmos, né? Vamos se basear novamente aqui na gente. Se a gente está indo para outro lugar, cara, para poder começar a ir humano pra caramba pro espaço, cara, a gente já vai ter mandado 1 bilhão de sonda, de robô, entendeu? Eu acho também que se um dia a gente tiver um contato alienígena assim, a gente não vai ter o contato diretamente com a espécie, a gente vai ter contato talvez com, Com a com sonda. robôs, com É. sondas, coisas assim. Eu também acredito nisso. Talvez mandar uma esfera com, igual você falou, com vírus, né? Biotecnologia, né, cara? Com algo, com um vírus que ataca só a raça humana, dizima a raça humana e esposa aqui, pá. Porque a ideia é o seguinte, vamos supor que em termos tecnológicos, assim, de energia, eles estão muito evoluídos. Vamos viajar aqui na maionese um pouquinho. Vamos imaginar que na galáxia, que logo após o cinturão, né, a gente tem de asteroides, tem um planeta que a gente não conseguiu detectar, que às vezes eles Aham. mesmos têm uma tecnologia que consegue, né, camuflar da gente, e estão ali só planejando vir para a Terra. Eles têm muita energia, muita geração de energia, mas, por exemplo, a gente não consegue sintetizar água, por exemplo, ainda, né, a gente não consegue criar água do zero, a gente precisa da água que já existe aqui. Então a gente tem que. Então, assim, a energia dos caras é limitada, mas às vezes algum recurso específico não. Por exemplo, assim, a água dos caras acabou, velho. Eles precisam da água da terra. Eles têm, por exemplo, a tecnologia para dessalinizar o mar. Só que eles precisam vir aqui recolher a água do mar, entendeu? Então, Uhum. cara, pode ser uma possibilidade deles vir cá querer tomar parada, falar, mano, é minha espécie contra a sua, né, que antes vocês do que eu, né, e eles vêm pra cá, então assim, eu acho mais difícil, né, eu acredito muito nessa questão de estudo, isso eu já acho muito provável, sabe, alguma raça alienígena talvez vir cá, não querer, né, igual o ser humano faz mesmo, né, a gente vai para o mato para estudar os bichos, a gente não desequilibra aquele ali. A gente vai lá, filma, pega os dados que a gente quer e dá a linha. Eu acho que isso pode ser muito possível, sabe? Mas eu acho que se de fato, assim, o que, que eu penso, se uma raça vier, raça que eu falo assim, né, que seja via sondas, que seja via uma invasão, né, eles vierem de fato aqui pro planeta, eu acho que a chance é muito maior deles vir tá querendo colonizar mesmo. Tipo assim, cara, vamos morar aqui na Terra agora. A gente viu que a Terra aqui é abundante, tem recursos que a gente, né, que pra gente vai salvar, e é isso aí. Nem que seja assim, sabe? Tipo,
Porque, igual você até comentou no último podcast nosso aí, que é dos recursos tecnológicos, não vão ser de acesso a toda a humanidade, né? Então, acredito que vão supor que no futuro o ser humano consegue mandar naves para planetas que são teoricamente habitados, vai ser só os ricos, vai ser só algumas pessoas, não vai ser, eles não vão mandar pobre para lá, não, entendeu? Pode ser que isso aconteça também com alguma raça, né? Então, tipo assim, seja alguns membros selecionados que venham para cá para repovoar o planeta ou para limpar o planeta, que seja, né? Porque, assim, em termos de estudos, né? Se a gente pegar a galáxia aí, o planeta Terra tem um monte de coisa abundante assim que só tem aqui no planeta Terra. Então, assim, Mas aí é um pressuposto nosso também, cara. é um A gente não pressuposto nosso conhece os outros também, claro. planetas. Entendeu? Exatamente. Eu acho que o problema é que a gente que se coloca muito no centro das coisas, cara. Exatamente. A gente acha Entendeu? que tudo a gente tem o controle, né? Vamos dizer assim, né? É, a gente acha que a gente é a último grão de areia do pote, que é o, É. sei lá, nós somos foda, nós somos os tais, e nosso planeta é Uhum. foda. E, cara, aí é E às aquele vezes a gente não é nada. A gente volta lá pro volta no, Lovecraft. volta naquele ponto inicial, tá ligado? O universo gigantesco, imenso. Pode ter um planeta aí que é 1000 vezes melhor que a Terra. Agora, se a gente for para esse lado que só tem a Terra, aí, aí eu É. concordo com o seu negativismo, tá ligado? Aí é o fim, acabou, não dá, não tem mais, entendeu? Aí O é pessoal o até, fim, até cara. faz essa teoria que a gente, né, a É. gente tem como base a vida aqui no planeta Terra, a base em carbono, mas a gente pode ter, porque o carbono eu acho que ele tem quatro ligações, então ele consegue fazer ligações com outros elementos, e o outro elemento, só que ele é mais pesado, ele é um pouco mais, né, ele tem umas ligações um pouco mais complexas para ser feito, mas que é o silício, né? Então, pô, eles falam, né, talvez uma vida baseada em silício e não em carbono, entendeu? Realmente, cara, se a gente tiver, né, aqui no planeta Terra a gente já tem isso, né? Quantos lugares que o pessoal já falou assim, aqui é inóspito, aí o pessoal vai fazer um estudo, Aí descobre tem que tem bicho que vive. microbactéria, tem bicho que vive lá, Ah, exatamente. cara, e outra coisa, você acha que a gente conhece todos os elementos químicos do universo? Claro que não. Óbvio, óbvio que não, né? Vai saber. Vai saber, vai saber. E assim, mas animais mais subdesenvolvidos, eu acredito que tenha, cara. Assim, facilmente, sabe? Eu acho que a gente está próximo de descobrir, talvez, sabe? Eu acho que pode ser que até na nossa geração a gente ainda descubra algum tipo de vida assim fora, sabe, do É, planeta Terra. mas tem um outro lado também que eu gostaria de comentar, que é o lado da informação. Você falou informação, o lado da informação. Uhum. É, tudo bem que isso pode ser teoria da conspiração, ou pode ser, enfim, qualquer coisa, mas isso faz sentido para mim, cara. Por exemplo, será que o governo dos Estados Unidos, né, o governo da China, as potências aí, né, ao longo da corrida espacial, da era espacial, é, que já existe desde os anos 40, né, que começou? Uhum. Sim, mais ou Então, menos, mais ou menos. imagina, cara, se eles já descobriram várias coisas, e você acha que eles vão soltar a público tudo que eles descobriram? De forma alguma. Eu Não acho tem que tem nem muita como. coisa, cara, tanto que a teoria de Roosevelt é isso, né? Que muita tecnologia que a gente usa hoje em dia, inclusive para caças, coisa e tal, eles fizeram engenharia reversa de coisas que eles capturaram nesse incidente de Roosevelt, né? Eu acredito, cara, que realmente que isso, cara, abalaria não só questões políticas, né? A gente É tudo. descobre balaria, velho, principalmente um ponto que aqui no planeta Terra é muito importante, que é o que é a religião, cara. Sim. Imagina você tem aí, né, as religiões aí, né, pô, o islamismo, o budismo, o cristianismo, que são assim, né, as mais abundantes, né, que tem mais, né, seguidores no mundo. Imagina se sai uma informação aí que a gente, né, foi visitado realmente por alienígena, a gente tem um monte de tecnologia aqui que é de alienígena, que vive em outro lugar. Cara, cairia muita coisa pro chão, né? Como ficariam essas pessoas que são extremamente religiosas se descobrisse que nada disso é verdade, entendeu? Ou Pois é. vice-versa. Ou como ficaria, por exemplo, imagina como ficaria os Estados Unidos se descobrisse que lá na Rússia eles têm coisa lá alienígena lá que a maioria dessas tecnologias russas tiram de lá. Cara, os Estados Unidos ia ficar louco pra ir lá e pegar dos caras, sabe? Pra poder ficar sabendo também. Então, assim, realmente mesmo, essa guerra de dados aí seria
Interessante mesmo, isso é bem possível de acontecer, viu? Sim, tem muita informação. Eles liberam informação e tal, mas, cara, não é nem 10%, nem 1% do que as pesquisas, do que eles descobrem, né? O que a gente fica sabendo assim na mídia já é a informação filtrada da informação filtrada, tá ligado? Sim, coisa que Tipo, eles já sabem que não vai causar tanto impacto, né? quando eles mandam uma sonda para Marte, né? Aquelas sondas que a gente vê. Não é só uma sonda que vai, não é só um foguete que vai, tá ligado? É. Tem Uhum, outras sondas que vão lá fazer outras coisas, que é informação restrita, tem outros dados que eles captam lá que não vem a público, uhum, entendeu? Só libera mesmo o que é tranquilo, né? O que é de boa, o que é pra gente mais o grosso mesmo da informação que essas sondas coletam. Cara, elas são estratégicas até, são informações sim, de, sim, de acessos ultra restritos, sabe? é, Então eles sabem, entendeu? Eles já sabem disso. sim, Quando eu sim. digo eles, eu falo os governos mais poderosos aí do planeta, né? Estados Unidos, Uhum, Rússia, China, essa galera. Eles já sabem, eles já têm, cara, milhões de dados suficientes para computar muita coisa, tá? Inclusive uhum, até ameaça de invasão. sim, Né? sim. É Eu porque lembro que vão. uma vez, só para concluir esse assunto, Claro, eu claro. lembro que uma vez eu li um livro chamado O Cisne Negro. O Segredo do Cisne Negro ou o Cisne Negro? Como é que era? Deixa eu ver se eu lembro o nome desse livro aqui. É, é o Cisne Negro, né? O nome do livro mesmo. A Sim, Lógica do Cisne Negro. Esse livro ele foi escrito por um matemático, né? Um pesquisador. O nome dele é Nassim Taleb. E ele partiu da teoria que é o seguinte, né? Ah, a teoria inicial era assim, você vai para a Austrália, você descobre a Austrália, você chega na Austrália, você vê que todos os cisnes que você vê voando na Austrália são brancos, ok? sim. E aí você volta pro seu país e conclui o seguinte: na Austrália só tem cisnes brancos. Ah, E aí sim. todo mundo começa a acreditar que na Austrália só tem cisnes brancos. Até que Uhum. um dia vai alguém lá e vê um cisne negro. Ele fala, opa, como é que pode? Então é como se fosse o ponto fora da curva, entendeu? Isso. O Pirula até fala que é, né, a evidência de ausência, como é que é? A ausência de evidência não é uma evidência de ausência, né? Então, Exatamente. É isso aí. E esse cara, esse Taleb lá, o autor do livro, ele construiu uma vida inteira, né? Em cima dessa teoria. Depois ele aplicou isso na bolsa, ganhou dinheiro, aquela coisa toda. Só que no começo, quando ele soltou os primeiros trabalhos, né, primeiros estudos, ele foi muito desacreditado. sim. Só que aí aconteceu uma coisa bizarra. Ele não era convidado para nenhum evento que ele se inscrevia, né? Ele não era nem convidado para escrever em publicações relevantes, né, científicas, até que ele recebeu uma proposta para fazer uma palestra. E adivinha só quem que convidou ele para fazer uma palestra sobre essa teoria? Não sei, faço a mínima ideia. Os militares. Ah, Os militares dos Estados Unidos convidaram ele e ele achou que os caras iam prender ele ou fazer alguma coisa assim. Quando ele chegou lá para fazer a palestra, ele falou que foi tratado com total seriedade e que eles chamaram eles lá porque eles já conheciam meio que esses pontos fora da curva e eles comprovaram uma das coisas que ele fala, que, por exemplo, existe uma única possibilidade daquele ponto fora da curva acontecer. Daí ele acontece. Só sério? que você não está preparado para aquilo. E isso para os militares se encaixa com eventos que eles jamais esperariam que aconteceria, e Iria se por acontecer. isso ia ser uma tragédia, e por isso eles têm que estar preparados. Tem que estar Dentre preparado, esses né? eventos, uma invasão alienígena. Uma invasão alienígena. É, Então exatamente. eles têm toda uma linha de ação, os militares lá dos Estados Unidos e de outros países provavelmente, para Caso esse tipo aconteça de evento algo fora da assim, né? curva, entendeu? Uhum. Então É, os caras estão gastando dinheiro público para se preparar para uma invasão.
ou para uma outra coisa que eles acham que não, que a gente acha que não pode acontecer, Uhum. porque são pontos muito isolados na curva, e aí eles acontecem. E quando isso acontece é uma Uma tragédia. tragédia, tragédia. É, que seja né, um evento, né, por exemplo, assim, uma nova queda de um meteoro, como foi lá em Chicxulub lá, por exemplo, né, um dos pontos assim que o pessoal tem mais medo de acontecer é, por exemplo, a explosão do Yellowstone, né, que é aquela reserva de Yellowstone lá nos Estados Unidos, cara, que tem assim uma quantidade de magma absurdo, que eles falam que se lá aquilo lá Ah, explodir, sim, vai sim. ser um caos Mas, também, né? mas aí não se encaixa, aí não é um ponto fora da curva, sabe? Entendi. Já é um evento Meio previsto. que já é previsto, né? É, E pode exatamente. acontecer, uma erupção é um evento previsto. O que se encaixa nisso daí são coisas absurdas que a gente acha que nunca vai acontecer. Como invasão Uhum. alienígena, como invasão Sim. zumbi, Uma entendeu? invasão Essas zumbi. coisas, essas coisas. Pode crer, velho. Esses são os pontos fora da curva, sabe? É. Será que E eles, aí, será que eles têm um plano lá se caso o Sauron apareça? vai saber, cara, mas Vai eles gastam saber. dinheiro com isso. Eles gastam dinheiro com pesquisa, né? Tem Entendi. muito. É, mas faz E sentido com mesmo, planos gente. também É, de segurança, né? Ah, se cair uma nave alienígena na Terra, o que que a gente vai fazer? Ah, a gente já sabe. Tá aqui, ó, já plano tal, tal, sabe. tal, 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 Planta. entendeu? Não, e se Agora, para os países todos, né, que são de fato os que guiam o mundo aí, às vezes eles já tem um acordo até entre eles, né, cara? Fala assim, cara, se cair uma nave aqui tecnológica, nós vamos juntar todo mundo e é isso aí, né? Essa tecnologia vai ser provavelmente. nossa, O, porque o problema é cair num país que não é um desses, né? cara, mas Se cai no Brasil. no fundo, os países subdesenvolvidos são, né, eles vão colocar entre aspas um dono, né? Porque a gente sabe que tem esses tratados lá, né? E cai aqui no Brasil, cara, vai ser, né, Rússia, China ou Estados Unidos que vai tomar, né? É Estados Unidos que vai tomar. É, com certeza. Brasil não tem condição nenhuma Não de bater tem. o pé e falar que não, não vamos dar, não, meu irmão. Não, não dá, não Só dá. vai dar americano descendo aqui, entendeu? Não tem isso, não. Não Mas tem, é não isso tem. aí, né? Um papo que eu gosto bastante, assim, sabe, sobre isso daí. Mas assim, o meu assim para a gente colocar, né, um limiar aqui. Eu acredito que tenha vida em outros planetas, né? Vida, tanto vida menos desenvolvida quanto vida desenvolvida. Só que eu acho que por algum motivo eles não se comunicam, ou que seja distância, ou que seja que não faz sentido. Igual ele falou, cara, às vezes o esforço para vir cá é tão grande que não compensa. Os caras vão gastar muito mais recursos para chegar aqui do que os recursos que eles teriam acesso, Uhum, né? Por exemplo. Então eu acho que ele sim. simplesmente tá assim, cara, tipo, deixa que esse povo lá se matar lá e é isso aí, entendeu? Ou então E eles já estão até aqui, a gente não sabe. tem essa vertente também. Pois é, e você no fundo, assim, de último aí, É. o que que você pensa aí, André? Qual que é o seu último, assim, você bate o Eu martelo concordo sobre com esse você, assunto? cara. Eu acho que tem muita coisa esquisita aí, que tem muita possibilidade. é, Mas, porra, num universo tão grande, cara, não ter outra vida, sei lá, É é um estranho. pensamento até narcisista, né? É, E cara, você falou de achar que só a Terra tem vida num universo aí, né, entre aspas, infinito, né? Eu também acho um Por desperdício exemplo, de matéria. se tem alguma outra civilização aí que tá na mesma idade tecnológica que a gente, eles estão com a mesma coisa lá, né? É, Eles eles estão devem ter o com mesmo medo. pensamento, deve estar do mesmo jeito, mas é muito grande o universo não tem tamanho, né, cara? É infinito, É, então vai saber o que que tem por aí. É, A gente está numa galáxia, mas tem quantas galáxias, né? exatamente. Próximos aqui, né? A gente tá na Via Láctea aí, já tem estrela o suficiente aí para. Se eu não me engano, esse cálculo, cara, que esses caras chegaram aí, se eu não me engano, acho que foi só na Via Láctea, velho. Eles não fizeram esse cálculo nem pro Para resto da outra parada. galáxia, né? É. Tipo assim, cara, desculpa assim, pra mim a chance é praticamente zero, cara, de não ter vida em outro lugar, sabe? Pra Não, mim eu é também zero mesmo, acho. assim. Eu não, É nem que muito sejam grande. formiguinhas, né? Nem que sejam formiguinhas alienígenas. Mas, cara, tem alguma coisa, bactéria. Para mim é impossível ter vida só na Terra. Principalmente Eu acho que se você que pensa numa escala galáctica, eu acho que pode ter vida inteligente, sim. também. Menos que a É muito gente, grande, cara. igual a gente, mais do que a gente, Uhum. né? Só que como também você falou aí, as distâncias são muito grandes, né?
É. Talvez Então, cara, justificaria, não justificaria. e o desenvolvimento da tecnologia, cara, ele é muito nebuloso, que a gente pode, vamos pegar assim, né, em termos cronológicos, né, universais, 100 anos não é nada, né, cara, 200 anos não Não, é nada. 1 milhão de anos não Cara, é nada. então não, Pensando em termos de é, espaço. vamos pegar infimamente 200 anos. Pega a raça humana há 200 anos atrás. Eles eram tão inteligentes quanto nós, assim, em termos de raciocínio. Se chegasse uma raça alienígena, ia falar, pô, os caras são inteligentes, os caras têm ferramenta. Mas olha a evolução que já teve tecnológico, né, de 200 anos. Né? Então, assim, isso é muito. Eu acredito que realmente, cara, às vezes uma raça alienígena que está, às vezes, há 100 anos na frente da gente já pode ser o suficiente para dizimar a gente. Ou vice-versa, entendeu? A gente tá 100 anos na frente de uma outra raça aí, a gente pode conseguir ir pra lá e acabar com os caras lá no planeta desse também, entendeu? É muito. A evolução tecnológica é algo muito exponencial, né? Então a tendência é em pouco tempo você evoluir muito, né? Então, quem sabe, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Esse como falei, é um assunto que eu gosto muito de conversar, né? Que entra em ficção científica, entra em discussão aí, né? Tipo até filosófica aí do ser humano. O que é a gente? Qual é o nosso papel às vezes na galáxia ou na nossa, né? Por exemplo, se formos o primeiro, pô, o nosso papel seria sermos os embaixadores, né, sermos os líderes, né, da galáxia, quem que vai direcionar as no... ou não, entendeu? Então acho Mas que quem, fica quem essa. pode, quem pode afirmar, sabe? Às vezes eu fico pensando também assim, cara, que a gente não tem nenhum motivo, tá ligado? Nenhum, como você falou, papel, sei lá, de repente a gente só existe, Só entendeu? existe, A exatamente. gente só tá É, aqui, aí a gente tem que fazer, entendeu? A gente tem que decidir o que vai fazer com o nosso tempo e é e é isso aí. isso aí, É, que é o que eu mais acredito. vai saber, né? Vai saber, cara. Mas é isso aí. Pessoal, obrigado aí pelo programa aí, André. Obrigado pelo bate-papo aí. Né, um assunto bem gostoso de conversar aí. Você falou vários pontos aí que eu achei muito interessante mesmo aí. Obrigado pelo bate-papo aí. Valeu, Eu também pessoal. agradeço, cara, muito bom. Valeu, pessoal, até a próxima.